Convido a amada igreja a que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós procederemos à leitura dos últimos 3 versículos, ou seja, versos 14, 15 e 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Timóteo 3, a partir do verso 14. Escrevo estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que o Senhor assim nos conduza por meio da passagem que lemos aos irmãos e na qual vamos meditar esta noite. Já foi informado, está aí no nosso boletim, e para aqueles que fazem parte desta congregação, sabe que esse é um momento muito especial na vida da nossa igreja, porque completamos aí mais um ciclo de 365 dias, e assim chegamos aí aos nossos 52 anos de igreja, 58 anos em que o Evangelho do Senhor Jesus foi implantado na região aqui de Guarulhos. Certamente muitos se esforçaram, dedicaram para que pudesse entregar uma igreja como hoje nós a recebemos. E muitos que hoje vivem, convivem, fazem parte da igreja, certamente já têm feito muito e fará muito por ela, para entregar à geração vindoura também uma igreja firme, uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja envolvida com o reino de Deus, uma igreja que deve servir ao propósito para o qual Jesus levantou a igreja, para ser luz do mundo e sal da terra. Tendo isso em mente, foi quando voltamos nossos olhos para o texto em que Paulo está falando aqui à igreja, situada na região de Éfeso. Qual é a missão de Deus para a igreja? Talvez você diga, isso é simples, todos nós sabemos qual a missão de Deus para a igreja. Eu diria que no momento que vivemos, teríamos várias respostas para essa pergunta. Não vou descer a todas elas, que só as respostas poderíamos gastar um bom tempo, mas eu quero separar algumas ideias que pessoas têm de igreja. Para responder a essa pergunta, alguns dizem que a igreja, ela trata-se de uma rede de sociabilidade, ou seja, uma rede social, um local para acolher, para conhecer pessoas que também pensam da mesma forma. Para outros, a resposta seria que a igreja, ele vê ela como um lugar para ajudar a criar os filhos em boas estruturas e boa direção. Outros há que dizem que a igreja é um local onde se prega a justiça social. Então, nesse caso, para esses, a igreja serviria ao propósito de ajudar os pobres, os abandonados, os delinquentes, os drogados. Irmãos, na verdade, o modo como nós enxergamos algo, certamente afetará o modo como nós vamos lidar com isto. Então, conhecer e ter a visão correta da igreja determina o modo como eu vou me comportar diante dela. Conforme algumas ideias aqui lançadas, muitos veem a igreja apenas como um ponto de encontro, e é por isso que há uma razão muito grande dos chamados desigrejados do Brasil, que passa mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas, assim chamados. Então, o modo como nós vemos a igreja determinará o modo como nós vamos proceder para com ela, o modo como nós vamos encarar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para essa carta de Paulo, observe que para ele, a comunidade de cristãos, chamados de igreja, era mais do que apenas um grupo de apoio espiritual conveniente. Era mais do que um clube social destinado a diminuir a solidão de algumas pessoas. A igreja, na visão do apóstolo Paulo, conforme nós vamos enxergar essa noite, está aí no texto, ela era central para um plano e um propósito de Deus no mundo. Então não temos como olhar para a igreja de uma forma correta e responder a essa pergunta sem olharmos na perspectiva de Deus. Como Deus vê a igreja? Qual é a missão que Deus tem para a igreja?
Qual é a visão de Deus sobre a igreja? Portanto, se entendermos a visão de Deus sobre a igreja, compreenderemos qual a missão da igreja na terra. Não há dúvida de que aquilo que citei aqui fazem parte da periferia do que a igreja faz. Ela tem uma rede de relacionamentos, ela lida com pobres, viúvas, órfãos, mas não é o foco principal da igreja. Ela atende também isto. Então, se você imagina a igreja conforme o que eu coloquei aqui, você tem uma visão equivocada. Eu convido você essa noite para que, à luz do Evangelho do Senhor Jesus, à luz da palavra do Senhor, você possa ser encorajado a pensar, ou você possa ser encorajado a pensar na igreja como Deus a vê. Nessa parte de sua carta, conforme lemos aos irmãos, Paulo escreve sobre a expectativa da conduta do povo na igreja. E assim Paulo introduz, conforme li aí, escreva essas coisas, verso 14, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. É assim que Paulo introduz essa seção da sua carta. Paulo então aqui está exigindo uma conduta dos cristãos em Éfeso, e ele baseia-se em quem de fato eles eram, e para tanto ele levanta aqui 3 descrições daquilo que identifica uma igreja. Isso vemos no verso de número 15. E no verso de número 15, o que enxergamos aí é que ele apresenta aqui 3 metáforas, 3 figuras para ilustrar qual é a visão de Deus sobre a igreja, ou o modo como Deus olha para a igreja. E assim essas 3 metáforas encontramos no verso de número 15. Ele continua então dizendo: como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. São 3 as metáforas. Casa de Deus é tido como uma casa. Ela é tida também como assembleia, que é o termo para a igreja aí, que é os chamados. E por fim ela é coluna e baluarte da verdade. A questão é, o que essas metáforas nos ensinam sobre a missão de Deus para a igreja? Como podemos, como indivíduos, ou como igreja, como congregação, que completamos os nossos 52 anos de existência nesse local, como podemos ajudar a igreja a cumprir as diretrizes que Deus estabeleceu para ela? Então, nosso propósito essa noite é exatamente compreender a missão de Deus para a igreja. Observaremos isso com base nas 3 metáforas. Neste domingo, nesta ocasião, vamos considerar as 2 primeiras metáforas. E a outra metáfora abordaremos na próxima semana, quando estaremos lembrando também de mais um ano de existência da Igreja Conservadora do Brasil, e é onde vamos falar da última metáfora, que a igreja é levantada por Deus para ser coluna e baluarte, sustentáculo da verdade. Mas nesta noite vamos focar os nossos olhos então nas 2 primeiras metáforas. A igreja é vista como uma família, e em segundo lugar, a igreja é vista como um povo chamado, uma assembleia de santos separados por Deus. Com isso em mente, vamos suplicar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nesta hora, louvamos o Teu nome por esse momento tão especial. Até aqui cantamos louvores ao Senhor, invocamos a Tua gloriosa presença, nos alegramos porque Tu estás em nosso meio, porque Tu ouves as nossas orações. Confessamos-Te que somos imperfeitos, incapazes de estar diante do Senhor neste culto especial, se não for pela mediação do precioso sangue de Cristo, em nome do qual já suplicamos perdão para os nossos pecados. E agora, ó Pai, vamos ouvir a Tua voz, e queremos ouvir enquanto Tu falas. Por isso, ó Pai, não permitas que haja qualquer distração, qualquer outro aspecto que faça-nos tirar a atenção da Tua doce e soberana voz falando ao nosso coração. Fala, ó Deus, por meio da Tua palavra, e na ação do Teu Espírito, aplique-a aos nossos corações essa noite. Pois em Cristo nós oramos. Amém. Voltemos nossos olhos para o verso 15. E assim Paulo diz que para se ele tardar, quando ele chegaria e falaria a Timóteo, ele diz para que ele estivesse ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Esta é a primeira metáfora. Na visão de Paulo, que é a visão de Deus, ele diz que a igreja é a casa. Então a primeira imagem que temos da igreja, na perspectiva de Deus, é de uma família então.
Essa primeira metáfora, então, nos reporta a relacionamentos, a intimidade, a envolvimento, a companheirismo, a um trabalho de uma equipe como numa família. E primeiro, então, Paulo diz que esses cristãos devem saber como as pessoas devem se comportar literalmente na casa de Deus. É a expressão literal. Estar ciente de como deve proceder na casa de Deus. Observe aqui pelo contexto que Paulo não está falando de um edifício ou de algum espaço, digamos, sagrado, que exige certo decoro das pessoas ao apresentar-se nesse espaço sagrado. Não é isso. Paulo está aqui se referindo a uma comunidade de pessoas que constitui uma família, que ele chama aqui de igreja. Ela é a casa de Deus. Eles são a casa de Deus. Eles são famílias de Deus na visão do apóstolo Paulo. E como nós dissemos, à medida que você tem o entendimento de algo, determinará o modo como você comportará diante daquilo. E eu quero que você grave bem em sua mente, querido irmão, que você faz parte de uma família. Essa igreja faz parte dela todos aqueles que são parte da família de Deus. Então a linguagem da família, ela é proeminente não só aqui, mas quando você olha, por exemplo, todo este capítulo, você verá a proeminência com que Paulo aborda o assunto da chamada família. Observe, por exemplo, no versículo 4 do mesmo capítulo, ele diz lá, falando da liderança da igreja, e que esses líderes devem governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Uma passagem bastante conhecida, quando ele fala aqui das qualificações para aqueles que exercerão o governo da igreja, e Paulo reporta aqui a ideia da família. E ele diz que esses homens devem ser guardiões dos seus próprios lares. Eles devem ser pastores dos seus lares, se pretendem pastorear a igreja do Senhor. Então Paulo diz que os anciãos, eles deveriam administrar bem as suas próprias casas, porque de outra forma não poderiam administrar a casa de Deus. Cuidem das suas casas para que a casa de Deus também seja bem cuidada. Prosseguindo ainda nessa mentalidade de família que é proeminente na carta, você poderá acompanhar comigo aí no capítulo 5, os versos 1 e 2, Paulo diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Observe que Paulo mais uma vez volta à figura da família. Paulo exorta Timóteo aqui a tratar os outros cristãos em Éfeso como membros de uma família, e é por isso que ele vai falar aqui do homem idoso, ele vai falar dos moços, ele vai falar das moças, das jovens da igreja. Ou seja, Paulo fala sobre a igreja, a responsabilidade de cuidar. Prosseguindo nos versos em seguida, Paulo fala, versos 3 em diante, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. E assim Paulo está abordando num contexto bem familiar, bem de família. Então observe que há uma transição natural entre a família e a família e a igreja. A família que compõe a igreja e as famílias que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fala inclusive do caso das viúvas, que não tem família física e a igreja deveria apoiá-la. A figura da igreja para Paulo aqui é apresentada como uma família. E é por isso então que ele diz, para que se eu tardar, você saiba como proceder nesta casa, nesta família que é a família de Deus. Portanto, então entendemos que a realidade que a igreja é apresentada aqui é de uma família. E essa verdade ou essa realidade deve ser considerada para entender como devemos tratar uns aos outros. Então a realidade de que a igreja é uma família deve afetar então os nossos tratamentos. Como então devemos aplicar este fato de sermos família de Deus? Vamos aplicá-lo. Primeiro, como a igreja é a família de Deus, é a primeira metáfora, a primeira coisa é que nós devemos mostrar amor familiar uns aos outros, porque trata-se daquilo que Paulo chama de família. Ela é a família, é como toda família, nós cuidamos uns dos outros. Então o modelo de família reflete na maneira como os membros devem se relacionar uns com os outros. Certamente você pode escolher seus amigos, mas você estará preso à sua família. Você não escolhe a família. Amigos você escolhe, mas a família não. A questão não é gostamos ou não uns dos outros, mas vamos ou não nos amar, porque isso está na essência de família. Os cristãos devem
exibir uma afinidade de parentesco. Os cristãos, então, como família, devem exibir um relacionamento de sangue, através de sua participação comum no sangue salvador de Jesus Cristo. Assim como em nossas famílias temos um sangue que denota toda a nossa tradição, todo o nosso perfil genético, também, por assim dizer, na veia de todos dessa igreja, todos os membros verdadeiros da igreja de Cristo, corre um sangue que nos une a uma única família. Não falamos de famílias aqui, falamos da família a qual pertencemos e pela qual foi pago um alto preço. E é exatamente esse argumento que Paulo usa para encorajar os crentes ali em Éfeso, para encorajar esse jovem pastor a cuidar da igreja, para que a igreja leve a sério a sua vocação, a sua missão. E é por isso então que você vai ver, como já lemos os versos 1 e 2 do capítulo 5, quando Paulo vai falar aí da relação familiar: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está dizendo o modo de lidar com essas várias faixas etárias que compõem uma família, que também está na igreja, que é a família, que é a igreja. E é por isso que ele exorta a ter um certo cuidado. Isso então, irmãos, deve ser aplicado especialmente à maneira como nós tratamos o sexo oposto na igreja, como no caso de um namoro. Olha, quando Paulo diz nos versos 1 e 2 do capítulo 5, Paulo ensinou Timóteo primeiramente a tratar os homens e mulheres mais velhos com respeito. Na igreja, eles precisam ser respeitados, da mesma forma como faria com os nossos pais, que os respeitamos pela sua idade, pela dignidade do papel que ele desempenha. Ele diz: na igreja não é diferente, respeite essas pessoas, porque Paulo está falando que é uma família. Eles devem ser tratados como irmãos ou irmãs naturais, referindo-se aos jovens. Observe, diz aí, aos moços como a irmãos. E no verso de número 2 do capítulo 5, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. O que Paulo está dizendo é que na igreja nós devemos tratar uns aos outros da forma como tratamos em nossa família, com respeito, pelo modo como cada um é e faz parte da família. Isso significa então, no contexto aqui, se uma pessoa não faria isso com a sua irmã natural, ele não deveria fazê-lo com a irmã espiritual. E é por isso que Paulo então estabelece limites sexuais restritos no contexto da igreja. Ele diz: com toda a pureza, ao final do verso de número 2. Se os casais lidam em seus relacionamentos pré-casamento dessa maneira, serão extremamente felizes. Então é respeito. Estou acompanhando um desmoronamento de uma igreja irmã por um ex-membro dessa igreja, e em função de pedidos que ele tem feito regularmente em conversas comigo, estou perplexo do que ele colocou sobre uma igreja, que deveria ser uma igreja séria, onde essas coisas não estão sendo consideradas, onde existem relacionamentos promíscuos, começando pela própria cabeça da igreja, com jovens da igreja. E eu não vou descer altos pormenores, até que esse ambiente aqui não permitiria, mas isso é o que está acontecendo numa igreja. O que é que Paulo está dizendo? A igreja deve ser considerada uma família. Da mesma forma, jovem, como respeita a sua irmã, respeite as irmãs da igreja, as moças. Da mesma forma como obedecemos e respeitamos nossos pais, que a igreja, essas pessoas têm um respeito devido. Como faríamos em casa, devemos fazer na igreja, porque estamos tratando, na primeira perspectiva de Paulo, que a igreja é uma família, e como tal ela tem que ser tratada. E é dessa forma que os nossos relacionamentos devem ser considerados na igreja. E a minha pergunta dentro dessa primeira perspectiva é: você está mostrando amor familiar aos membros da sua igreja aqui? Isso também implica compartilhar abertamente problemas, compartilhar abertamente dificuldades, significa suportar as cargas uns dos outros, significa trabalhar duro para reconciliar quando surgem conflitos, significa sempre buscar o melhor para os outros, como alguém que faria pela sua mãe, pelo seu pai ou pela sua irmã. Porque essa perspectiva de Paulo, saber como lidar na casa de Deus, é pensar nela como uma família. Como somos família, devemos demonstrar amor familiar pelo outro. Mas essa visão de Paulo não só nos remete à ideia de mostrar amor familiar,
Mas também, em segundo lugar, como a igreja é uma família de Deus, também devemos priorizar uns aos outros nessa família. O mesmo Paulo, escrevendo na sua carta a Gálatas, capítulo 6, verso 10, ele faz a seguinte afirmação: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Observe que nesse texto de Gálatas, Paulo pede aos crentes que priorizem o corpo de Cristo sobre outros. Em uma família natural não é assim. Os membros sentem a responsabilidade de participar, de envolver com todo o conjunto da família. Os membros sentem a responsabilidade de participar das reuniões familiares, jantares, passeios ou férias. E isso também é verdade com relação à família da igreja. Se eles estão se reunindo para o culto de domingo, para o estudo bíblico no meio da semana, nas casas, as orações, um retiro, uma viagem missionária e assim por diante, os membros devem sentir responsabilidade de estarem envolvidos, como estariam com a sua própria família. Então é isso que Paulo diz aqui: a igreja deve ser a nossa prioridade. E nesse particular, como alguém que anda pelos corredores e as profundezas dessa igreja, infelizmente para muitos, a igreja não é uma prioridade. É algo ocasionalmente atendido como um lugar em que eu possa fazer uma visita de vez em quando. Mas lembre, para alguns ela é apenas uma família no nome, mas não na prática. A igreja e os seus membros, querido irmão que faz parte dessa família, tem sido a sua prioridade. Essa prioridade é particularmente revelada quando há a oportunidade de você servir a esta igreja com seus dons. Paulo diz aqui que devemos fazer o bem a todos, na texto de Gálatas, mas especialmente às famílias de crentes. A pergunta é: existe uma necessidade? Alguém está lutando fisicamente, emocionalmente ou financeiramente nesta família, em que eu possa atender primeiro do que lá fora? Eu estou pronto para assumir esse fardo, como eu farei isso na minha família natural. Não é justo que nós atendamos as demandas lá de fora e aqui dentro fique em dificuldade. Você tem pensado nisso? Você tem procurado? A nossa igreja é constituída das mais variadas classes sociais, dos mais aspectos da cultura. Como é que você lida com isto? Como é que você olha para a igreja? Pense sobre isso. Mas ainda dentro dessa metáfora da família, Paulo não só fala do amor que devemos ter à família, não só fala, conforme Gálatas, que devemos priorizar essa família em relação a qualquer outra família, porque é a família de Deus. Em terceiro lugar, como a igreja é a família de Deus, também devemos dar suporte uns aos outros, porque a família é um local onde nós encontramos aquilo que não encontramos fora dela. Uma família é um lugar de refúgio, uma família é um lugar de encorajamento, uma família é um lugar de disciplina, é um local de educação, é um local de instrução, é uma rede de relacionamentos amorosos. E esses relacionamentos amorosos desenvolvem-se à medida que nós crescemos também, que nós amadurecemos juntos, tornando-nos mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus, e com o nosso Deus e Pai. É isso que é uma família. E é isso que Paulo diz: eu quero que vocês saibam como proceder nesta família. Uma família também pode ter uma missão, mas ela é diferente de uma empresa. Numa empresa, se alguém não está produzindo, se não está fazendo muita coisa para contribuir com aquela missão da empresa, ele será mandado embora, porque não está atendendo a expectativa da empresa. Diferentemente disso, a igreja, você não é valorizado por quanto você pode contribuir para a missão da igreja, mas por quanto você é amado pelo Pai. Você é avaliado pelo amor de Deus por você. Uma criança com baixo desempenho, ela não é expulsa da família, porque ela não atendeu à expectativa da família. Na verdade, crianças com problemas, crianças que não conseguem produzir muito, na verdade são aquelas que são objeto do maior amor da família. Parece que a família concentra nos filhos mais difíceis. Nós não os expulsamos de casa.
É por isso que uma igreja saudável geralmente atrai muitas pessoas não saudáveis, pessoas estranhas, pessoas socialmente desajeitadas, pessoas carentes. A igreja, queridos irmãos, é um dos poucos lugares onde essas pessoas serão acolhidas e encontrarão a aceitação, o amor que refletem o amor e a aceitação do Deus do nosso Evangelho. Talvez você diga, mas tem algumas pessoas tão difíceis, tão complicadas na igreja. É isso que é a igreja. Porque pessoas difíceis e complicadas nas famílias não são expulsas por serem difíceis e complicadas, mas são objetos do amor de todos, do papai, da mamãe e dos irmãos. Isso é a igreja. Isso está na mente aqui de Paulo quando ele aborda a ideia de que a igreja é uma família. Mas em quarto lugar, a igreja, que é a família de Deus, a outra implicação é que nós devemos aprender a conviver com a diversidade dela, porque toda família é assim. Uma família tem jovens, tem idosos, tem filhos, tem avós, tem tios de todas as idades, e todos contribuem para a composição daquela grande e extensa família. Eu que o diga que é uma família predominantemente de baiano, extremamente grande e bem diversificada a minha família. Sim, a igreja se torna essa comunidade moral que ajuda a moldar as nossas vidas e a de nossos filhos. Assim, nesse caso, a igreja onde nós trabalhamos, ela é uma igreja que está preocupada em manter jovens, idosos juntos, da menor maneira possível. É por isso que temos organizações na igreja que trabalham para as famílias, focadas nisso, não separados. Eu não tenho dúvida de que esse é um grande desafio na cultura atual, onde o idoso, onde as classes sociais são separadas. A igreja não. Ela tem essa diversidade, e a beleza da igreja é a diversidade, como é a diversidade na família, papai, mamãe, idosos, novos, e nem por isso nós separamos na família. A igreja é assim, ela trabalha como um bloco. É lamentável ver que há igrejas hoje que se propõem a ser a igreja dos jovens, a igreja destes ou daqueles, a igreja daqueles que têm certas opções sexuais. É lamentável. Paulo está falando de uma família, não há opção. Não é uma igreja de um bloco de pessoas específicas, porque é exatamente na diversidade da família é que a beleza do lar. Assim é a igreja, porque Paulo diz que esta é a igreja, ela é a casa de Deus. É dela que eu e você participamos, desde o mais avançado em idade ao mais novo, e todos contribuindo e trabalhando junto, aprendendo na experiência uns dos outros, ser paciente, tolerante. É isso é a igreja. É a beleza de Deus se revela exatamente nisso. Mas em quinto lugar, como a igreja de Deus é a família dele, ganhamos também mais comunhão quando nós crescemos e conhecemos mais a Deus. Eu poderia dizer isso porque João coloca isso. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 3, o apóstolo João diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Observe aqui que o apóstolo Pedro fala por todos os apóstolos. Eles ensinam que a experiência com Jesus Cristo é uma experiência de comunhão. Observe o que ele diz: igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então eles ensinaram não só as instruções do que Jesus disse, mas eles tinham comunhão. E ele está chamando para este particular, dizendo: a nossa comunhão com o Pai e com o Filho deve ser um modelo a ser seguido pela igreja. Ou seja, a implicação do que Pedro está dizendo aqui é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós teremos genuína comunhão com os outros. Quanto mais conhecemos o Pai, melhor nos enquadraremos na família do Pai. Não há como conhecermos uns aos outros se não começarmos pela cruz de Cristo, se não começarmos por Deus, o nosso Pai. Os nossos relacionamentos com Deus, irmãos, e a igreja são como um triângulo. Ou seja, aqui temos Deus na ponta extrema do triângulo, e aqui embaixo está eu e a igreja, ou você e a igreja. Estamos distantes, e à medida que nós nos aproximamos de Deus lá em cima, então nós temos comunhão. É exatamente isto. Não há como
nós chegarmos por esse ângulo debaixo do triângulo, mas é para cima. E é isso que João está dizendo: temos comunhão com o Pai, com o Filho, como temos comunhão uns com os outros. Então esse é outro aspecto da família. Nós ganhamos mais comunhão quando nós conhecemos e nos aproximamos mais de Deus. Então não haverá uma terceira parte inferior no triângulo, mas todos nós estaremos juntos na mesma ideia, irmanados do mesmo sentimento de Deus, o nosso Pai. É exatamente isso que João diz aqui. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você estará se aproximando desta família de Deus. Portanto, se você está crescendo em Jesus Cristo, conhecendo mais a Ele e a sua palavra, naturalmente você estará crescendo em comunhão na igreja local. É por isso que muitos na igreja nunca realmente envolveram ou conhecem pessoas na igreja, porque eles não estão crescendo espiritualmente. Eles estão no ponto extremo aqui do triângulo. Eles não estão procurando o conhecimento de Deus. Você tem procurado esse conhecimento? Conhecer a Deus, querido irmão, naturalmente levará a conhecer a intimidade do seu povo. Ele é o ponto de contato da igreja. E todos aqueles que têm buscado o maior conhecimento de Deus vai se aproximar. É natural. Nós vamos chegar naquele ponto máximo lá do triângulo. Essencialmente, os nossos relacionamentos horizontais, é o que João está dizendo, refletem o nosso relacionamento vertical. E o nosso relacionamento vertical reflete o nosso relacionamento horizontal. Se estamos em desacordo uns com os outros, podemos ter certeza de que nós estamos em desacordo com Deus. Não temos uma outra maneira de avaliar isso. Cristo disse que se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus não nos perdoará. Mateus 6, verso de número 15. E se nós perdoarmos uns aos outros, Deus nos perdoará. Verso 14. Então, o nosso relacionamento vertical determina o modo como nós lidaremos com a família. E o ponto de aferição da família é conhecer o Pai. E quando conhecemos o Pai, sabemos que Ele é descrito como amor. Deus é amor. Por que muitos têm dificuldade de amar? Porque não compreendeu quem é Deus. Suba para o ponto mais alto do triângulo e nós vamos estar juntos lá. Porque é ali que você entende isso. Isso é comunhão. Isso é parte da família. O que o seu relacionamento com o outro diz sobre o seu relacionamento com Deus? Responda para você mesmo. O que o seu relacionamento com o seu próximo demonstra qual tem sido o seu relacionamento com Deus? A minha pergunta, querido irmão, você está crescendo em comunhão com Deus? Portanto, também crescendo em comunhão uns com os outros nessa família? Este é um princípio importante para as amizades, para o casamento e para os relacionamentos na igreja. Quanto mais conhecemos a Deus, mais comunhão teremos uns com os outros. Portanto, as pessoas que dizem, eu posso ser cristão, sem fazer parte de uma igreja, estão perdendo o objetivo. E essa é a primeira metáfora que Paulo coloca. Não há como ser cristão sem fazer parte da igreja, sem fazer parte da família. Porque Deus nos coloca dentro de um contexto de relacionamentos que Ele chama de família. Sendo assim, fazer parte de uma igreja local faz parte do que significa ser cristão. Ser cristão tem a ver com fazer parte de uma igreja local. Como o casamento, viver como cristãos, irmãos, é algo que não pode ser feito sozinho. Ninguém casa só. Assim como o casamento. Pois a igreja é a família. E ela é chamada aqui de família de Deus. Sendo assim, para aqueles que defendem a ideia da não igreja, seria tão estranho como um cristão que não faz parte da família da igreja e que simplesmente diz, olha, não há necessidade, eu posso ser crente sem ir na igreja, eu posso ser crente sem fazer parte da igreja. Dizer isso é o mesmo daquele moço que quer jogar futebol, mas não quer fazer parte de nenhum time. Ou mesmo seria como aquele que diz, eu quero ser uma abelha, mas não quero fazer parte da colmeia. Ou quem sabe daquele que diz, eu quero tocar um instrumento, mas não quero fazer parte da orquestra. O fato é que precisamos uns dos outros para sermos fortes na nossa fé cristã. E é isso que Paulo coloca, essa é a primeira ideia. O fato é que não há como ser crente sem igreja.
Quando você é salvo, você se torna parte da igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Assim como você nasceu da raça humana. Mas quando você nasceu em uma família. Assim, quando você nasceu de novo, você nasceu em uma família. E você foi cuidado, amamentado numa igreja local. Pense nisso. As Escrituras, nós temos mais de 30 mandamentos, que se você não fizer parte da igreja, você não tem como obedecê-los. Mais de 30 mandamentos ligados à igreja. Você tem pensado nisso? Esta é a primeira visão de Paulo, mas passemos à segunda figura que Paulo usa. Na sequência, voltamos agora ao verso de número 15. Ele diz que ele deveria proceder na casa de Deus, e ele diz que é a igreja do Deus vivo. A segunda metáfora, que ela é a igreja do Deus vivo. Aquela casa, aquela família, ele chama agora de igreja do Deus vivo. E essa é a segunda imagem que Paulo pinta na mente de Timóteo, como consequentemente de toda a igreja. Era uma verdade. Ele diz que eles faziam parte de uma assembleia, que é o termo para eclesia em grego, que é os chamados para fora. E é isso que Paulo diz: vocês foram chamados por Deus, vocês são família de Deus, e vocês são chamados por Deus, vocês são a igreja, não de um Deus qualquer, de um Deus vivo. Igreja ou assembleia é, na verdade, uma palavra não usada muito comumente no meio religioso, mas tratava-se de um grupo de pessoas que se reunia para um determinado propósito. É de onde vem a palavra eclesia, dos chamados. Mas nesse caso, não era chamado para outra coisa, senão para ser igreja, chamados do Deus vivos. Na palavra, os chamados, aqui eram aqueles que faziam parte da família. Os crentes então são convocados, são chamados para adorar e obedecer no que Paulo chama aí de Deus vivo. É assim que Paulo trata a igreja. É o modo como Deus a descreve. Ela é a igreja do Deus vivo, não a sociedade dos poetas mortos. Eles são a igreja do Deus vivo. O nosso Deus está muito vivo. Ele trabalha no meio do seu povo, e a sua presença é percebida em tudo o que se faz na igreja. Uma igreja não passa de um grupo de autoajuda. Ela é muito mais do que um grupo de autoajuda. Ela é muito mais do que um mero clube social, porque ela é descrita na visão de Paulo como Deus está vivo na presença do seu povo. Aliás, essa palavra, a presença de Deus, o Deus vivo, ela é muito comum em toda a teologia bíblica da aliança. Essa ideia da presença de Deus vivo, ela é muito comum em todo o Novo Testamento. E Paulo, nesse sentido, ele vai buscar aqui uma expressão que era corriqueira em todo o Antigo Testamento. A presença de Deus entre o povo era a parte mais central da aliança de Deus, o fato de que ele estava no meio do povo. Tanto é verdade que no Antigo Testamento ele diz que ele viveria com eles e andaria entre eles. Eu serei o seu Deus, viverei entre vós e serei o vosso Deus, diz o Senhor. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Mas Paulo acrescenta algo mais, ele diz que é o Deus vivo. Era uma frase também muito comum usada no Antigo Testamento, que enfatizava a diferença das religiões pagãs do judaísmo, que tinha um Deus vivo. Davi, quando foi confrontar Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, ele disse isso sobre Golias: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa é a afirmação que ele faz. Os judeus adoravam um Deus vivo, enquanto as outras nações adoravam os ídolos. Os pagãos adoravam deuses mortos, como por exemplo os éfesos adoravam a deusa Diana. Em Éfeso, uma pequena congregação situada naquele local servia o Deus vivo, que é essa congregação que Timóteo iria pastorear. Que pensamento extraordinário! Se você quer encontrar Deus, em outras palavras, no mundo de hoje, a Bíblia diz que você não deve procurar Ele no centro dos poderes mundiais. A Bíblia diz que você não deve procurá-lo nas grandes faculdades de renome no nosso mundo.
A Bíblia não diz que você deve procurar a Deus nos palácios dos reis. Se você deseja realmente encontrar Deus, como diz Paulo, no mundo hoje, a Bíblia diz que você deve procurar uma reunião comum de crentes, de cristãos, em uma igreja local, que é o povo reunido, o povo do Deus vivo. É exatamente isso que Paulo usa aqui, essa ilustração. É a igreja do Deus vivo. Você já parou para considerar? É exatamente essa mentalidade que levará à reverência na igreja. Aliás, é o tema de Paulo no início. Para que, se eu tardar, você saiba como proceder diante da igreja. Não é um lugar qualquer, é a igreja do Deus vivo. E assim temos algumas implicações dessa afirmação de Paulo, dessa segunda metáfora. Por ser a igreja do Deus vivo, que implicações ou aplicações podemos tirar no fato de que os crentes estão reunidos numa assembleia do Deus vivo? Primeira aplicação: se ela é a assembleia do Deus vivo, então nos lembra que Deus se encontra com a igreja de uma maneira especial quando os crentes estão reunidos. Considere o seguinte versículo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, disse Jesus Cristo quando se tratava de assunto disciplinar. Ele estava falando que a liderança da igreja, Deus está no meio dela, quando ela se reúne para receber, para excluir, para disciplinar. É um fato extraordinário isso, e se impõe sobre a liderança uma alta responsabilidade nas deliberações de uma igreja, porque ali está Deus presente em todos os atos. Mas considere também 1 Coríntios 3,16, quando Paulo afirma: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? John Stott fez a seguinte afirmação comentando esse texto: quando os membros da congregação estão dispersos durante a maior parte da semana, é difícil permanecer cientes desta realidade descrita no texto. Mas quando nos reunimos como igreja, e ele usa a palavra eclesia, a assembleia dos chamados, a igreja do Deus vivo, como diz o texto, todos os aspectos de nossa vida comum são enriquecidos pelo conhecimento de sua presença em nosso meio. Prossegue Stott dizendo: em nossa adoração, nos inclinamos diante do Deus vivo, através da leitura e exposição de sua palavra. Ouvimos sua voz se dirigindo a nós. Nós o encontramos em sua mesa, quando ela está diante de nós no partir do pão, como faremos essa noite. Em nossa comunhão, prossegue, nos amamos como ele nos amou, e o nosso testemunho se torna mais ousado e mais urgente. De fato, conclui Stott, os incrédulos que chegam podem confessar: Deus está presente aqui. É a igreja do Deus vivo que está reunida. É um Deus vivo que nós servimos. E é por isso que Paulo diz: você tem que saber o que é igreja. É um Deus presente, atuante. Sendo então a Assembleia do Deus vivo, ela lembra do nosso chamado então para ser santos. É outra implicação. Se é um Deus vivo e perfeito, então somos chamados, como o próprio nome eclesia quer dizer, chamados para uma vida diferente, para um papel diferente. É interessante considerar as aplicações de Deus habitando entre Israel no Antigo Testamento, como Deus agia entre eles. E há um texto bem curioso, que é Êxodo capítulo 29, verso 45, onde Deus diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Nesse contexto, observamos que eles eram constantemente lembrados: sendo assim, sede santo, porque eu sou santo. Permaneçam em santidades, mesmo até como eles deveriam usar o banheiro. O banheiro, Deus fala sobre isso. Esse é um fato curioso. Isso está em Deuteronômio capítulo 23, versos 14 a 17. Até mesmo o modo como eles deveriam ter a sua higiene pessoal, Deus diz: preste atenção, porque eu estou aqui. Observe a leitura: também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do acampamento, para te livrar e para
entregar os seus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e aparte de ti. Você fala, mas é muito capricho. E é. Até o modo da higiene pessoal estava implicado. Ele diz, Deus está andando no meio de vós, e Ele não quer ver coisa indecente. Então guardem isto, tratem dessa forma. Irmãos, não é diferente para nós. Assim como Deus se moveu sobre o acampamento de Israel, conforme o texto no Antigo Testamento, Ele se move entre nós quando reunimos para adorá-lo. E Ele não quer ver coisa indecente entre nós, para usar o termo do Antigo Testamento. Ou seja, nós devemos lembrar que somos templo de Deus. Nós somos a Assembleia de um Deus vivo que está entre nós. Portanto, então, nós devemos nos livrar de todo o pecado, de tudo aquilo que desonra a Deus, para que Ele não retire a sua bênção de nós. No contexto do Novo Testamento, Paulo traduz isso de uma outra forma. 2 Coríntios 6, versos 16 até o capítulo 7, verso 1, lemos assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei, olha a expressão aqui, e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo está buscando o texto que acabamos de ler, e que Deus fez essa afirmação: habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E agora Paulo aplica isso agora no Novo Testamento e diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Servimos a um Deus vivo, zeloso pela sua glória e pela sua santidade. E eu pergunto, existe discórdia entre os nossos relacionamentos? Então vamos procurar unidade na igreja. Existe amargura em nosso coração? Vamos arrepender e dar graças ao Senhor. O nosso Deus está entre nós na adoração pública. O nosso Deus é um Deus santo, e portanto, como vemos no texto sagrado, devemos ser santos e reverentes. Esta figura que Paulo usa, o que ela diz para você? Servimos, no dizer de Paulo, somos a Assembleia de um Deus vivo, que habita entre nós. Mas uma outra implicação é ser a Assembleia de Deus vivo, lembra-nos também da nossa necessidade de aproveitar constantemente o culto corporativo. Vivemos em santidade, mas aproveitar, já que Deus está entre nós, aproveitemos esses momentos. São momentos singulares da nossa vida, não é todo dia. Quem dera que assim fosse, que reuníssemos todos os dias na casa do Senhor. O autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: e se pensemos como podemos estimular uns aos outros em boas obras, não devemos então abandonar a nossa reunião como fazem alguns, mas devemos encorajar uns aos outros, até entender que o dia se aproxima. O que Paulo está dizendo é: se Deus está realmente entre nós, como devemos aspirar e suspirar por cada reunião, cada momento, cada ajuntamento solene, especialmente à medida que o retorno dele se aproxima. Não devemos então negligenciar a assembleia, ao ajuntamento solene, mas devemos nos reunir, no dizer do autor aqui, constantemente para estimular uns aos outros a boa obra, a direção do amor e as boas ações. Nós somos, irmãos, a Assembleia do Deus vivo. Aqueles que se esquecem disso aparecem para adorar sem um pingo de reverência, e agem na casa do Senhor pior do que qualquer outro ambiente. Talvez não faria isso em um local de um concerto que tem certas regras, mas o fazem na presença do Senhor porque perderam a noção. Lembre-se, você está na casa do Deus vivo.
Deus chamou do mundo para que nós pudéssemos reunir constantemente diante da sua face e encontrar uma maneira especial para adorá-lo. Porque da mesma forma como ele é santo, separado de tudo que ele criou, assim o culto a ele é santo. Exatamente por perder a noção de Deus como um Deus vivo no meio do seu povo, é que a igreja evangélica brasileira está cada dia mais definhando os seus cultos e as suas adorações. Vale tudo, menos reverência. E Paulo diz a Timóteo, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, na Assembleia de Deus, na igreja, nos chamados. É um Deus vivo. Para concluir esses dois tópicos, a igreja é chamada por Deus conforme vimos. Ele reuniu a igreja com um plano e uma missão, e para tanto é bom considerarmos as diretrizes que ele estabelece para a sua igreja, para não negligenciarmos ou esquecermos que estamos na casa de Deus. Esquecemos que o aniversário não é de um grupo de pessoas amontoado de gente ao longo dos 52 anos, mas é o aniversário de uma igreja que Deus estabeleceu há 52 anos atrás, e que o nome dele está nessa igreja, mais do que o nosso nome pessoal. O nosso nome passará, mas o nome dele não, permanece sobre a sua igreja. Entender que a igreja é uma igreja que tem uma missão. E a minha pergunta a você nesta noite é: você está ajudando a sua igreja a cumprir a sua missão? Você trata os membros da sua igreja como família, como descrito na linguagem de Paulo? Você ainda tem um senso de reverência pela pregação, pela presença de Deus na igreja? Você entende que você está realmente na igreja de um Deus vivo? Se esse é o caso, louvado seja o Senhor. Se não for, que essa mensagem o encoraje a encarar a igreja como algo excepcional, extraordinário. Não há nada igual a ela, não haverá, porque é sobre ela que o sangue mais precioso dessa terra, mais do que qualquer ouro, foi derramado por esta igreja, por esta família, que é a família do Senhor. Como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte, ou o apoio da verdade, somos então expressão, conforme veremos na semana que vem, somos expressão atual de Jesus Cristo no mundo, até que Ele venha. Expressamos Cristo nessa terra, e a igreja que pode fazer isso, ninguém mais. Ele não confiou a nenhuma outra organização, por mais bem intencionadas que sejam elas, mas na igreja diz: o meu nome estará sobre ela. Não é pouca coisa, querido, fazer parte da membresia de uma igreja assim. Não é pouca coisa fazer parte desta igreja local, que é a expressão do Senhor Jesus nessa região, e portanto de alta responsabilidade daqueles que fazem parte do rol de membro dessa igreja, de serem de fato luz do mundo e sal dessa terra. Que descrição de trabalho impressionante Paulo coloca sobre nós nesse texto que vemos. Nada poderia ter maior importância. Talvez você tenha até ficado desanimado por más experiências nas igrejas institucionais, onde Deus morava apenas em nome, mas não na realidade. Talvez você tenha passado muito sabor na igreja. Você precisa entender uma nova visão do que Deus pretende para a sua igreja, e essa visão Deus expressa através da igreja local, com todas as suas falhas, com todos os seus trejeitos. Você precisa de se comprometer com a igreja local. Precisamos fazer isto. Assim como não havia salvação fora da arca, não há salvação fora da igreja. Leia a Confissão de Fé de Westminster, leia as Institutas de Calvino. Não há salvação fora da igreja. É um princípio, como reformados nós cremos. Então valorize a igreja, lute pela igreja, para que aqueles que aqui chegarem possam dizer: de fato, eu vi o Deus vivo habitando no meio do seu povo nessa congregação local. Que isso seja dito da nossa congregação, e que Deus assim nos abençoe, para que possamos depois de enxergar
A última marca dessa igreja, que veremos na semana que vem, que ela é também coluna e baluarte da verdade. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos entender na semana que vem. Que Deus assim nos abençoe. Amém.